Oi, Dinora. Boa noite, Boa noite. tudo bem? Tudo bem você? Tudo bem. Melhorou dos espirros? Melhorei. Não sei o que foi aquilo, menina. A Kista disse que é uma forma de você jogar para fora, então acho que foi isso. Pode ser. Ai, ai. Mas tá ótimo. Tô bem, graças a Deus. Que bom. Apareceu um monte de coisinha aqui do lado da tela para mim, do apps. São apps do Zoom. Olha só quanta coisa. É verdade. Sei lá como é que sai daí. Deixa quieto, faz de conta que não tá aí. Acho que é só clicar em cima que sai. Será? Mas é melhor não mexer. Melhor não mexer. Ai, é. Que página que estamos hoje? Três. 374. Lá Nossa, no eu já estava lendo finalzinho, no até. último parágrafo. Ah, é verdade. Deixa eu ver aqui a, a versão virtual. Deixa eu ver se estava na 282, deve estar agora na. A página é maior, né? É, Deve estar na 284. aqui. Na página 12. Ah, Esse tá aqui do fato outro livro. esse é o terreno de toda a medicina psicossomática. Muito interessante essa parte, viu? Muito legal. Fala exatamente o que o mestre nos fala, sabe? Não precisa. De jogar para a gente, né? Assumir a responsabilidade do conflito, né? Muito legal, muito legal. E de olhar com amorosidade para o outro, né? Não olhar com um olhar de crítica, mas olhar com amorosidade e tentar compreender o que o outro está pensando, né? Não tentar impor o nosso modo de pensar, mas tentar entender o modo de pensar do outro. Muito, muito, muito forte. Hoje Muito vai estar uma difícil também. discussão muito boa. Vai. E, e a Hakimara de hoje, você fez a Hakimara de hoje? Eu fiz até às 7 horas. Daí eu tive que ir lá na minha mãe, né? Aham. Aí ela quis conversar, conversar. Quando eu cheguei já tinha acabado, mas depois eu vou fazer de novo. É, foi muito, muito boa. É uma questão assim de, de trabalhar o passado, né? E de assumir aquilo que ele está falando aqui, né? Assumir a É, responsabilidade pelo que aconteceu, né? E o que aquilo tem em mim, né? O que aquilo que me incomoda no outro tem em mim, né? E é essa que foi a pegada que eu senti na Hakimara de hoje. Foi exatamente voltar lá e sentir tudo de novo e perceber que não foi o modo que eu fui tratado, mas como eu recebi aquilo que eu fui. in progress. Então, é uma... Oi, Boa noite, boa noite. Oi, tudo bem, Tudo bem? Mariane? tudo Que bom. frio. Tá frio aí, Mariane? Tá, agora é 14, mas vai a 12 já já, porque eu vi no Clima Tempo. Aqui tá mais quentinho hoje. É, Teve um sol gostoso, uma lua linda. O Então, que a que é aquele lua... tá uma planeta que lua está ali. perto da Lua? Oi? Aquele planeta que está perto da Lua é um planeta ou uma estrela? Bem É bonito, Vênus. lindo. É Vênus. Vênus, né? É. Eu sempre imaginei que fosse Vênus, mas não tinha confirmado ainda. Não fui olhar, não. É, Vênus está de noite, mas na hora que está amanhecendo, está Júpiter, não é, Mariane? Ah, Júpiter é, tá, né?
Tá aparecendo lá no Ah, amanhecer, antes do amanhecer. lá pelas 5h30, 6 horas Isso, tem, é Júpiter, então. é Júpiter. É. Muito bonito. Ai, Tentei fotografar, mas não consegui. não dá certo, né? O celular não fica bom, né? Não. Né? O Alex chegou, que delícia, Alex. Saudade de você. Boa noite, Alex. Tá meu fone. Boa noite, querido. Olha, eu vou avisar que eu vou comer daqui a pouco uma mandioca aqui ao vivo, porque eu estou Oba! morrendo de fome. Mandioca com shiitake. Ah, Hum, Marcelo está fazendo. que delícia. Ele é um ótimo cozinheiro, né? É, é sim. Trabalha num restaurante casa aqui no alto da montanha. Que Ele e um delícia. amigo. Que Aí delícia. sabe as manhas todas. Que ótimo. Tá frio aí em BH, Alex? Aqui também tá. Aqui tá 19. Diz que tá 19, né? Mas eu acho que é um pouquinho menos. tá ganhando de mim hoje, tá 18 aqui. 18. É. Ai, ai, hoje a parte que a gente vai estudar é muito, muito, muito interessante. Vocês vão ver como que nos leva a refletir mais ou menos a reflexão que a Kista conduziu hoje na Hakmara dela, porque é exatamente essa questão de assumir a responsabilidade pelo conflito, sabe? Assumir que verdade verdadeira, não é o que acontece conosco, é como a gente reage ao que acontece conosco. E aí a gente toma toda a responsabilidade, porque eu reagi assim, porque eu reagi assim, né? E aí vem, o que me levou a reagir assim, né? Essa é uma pergunta chave, né? O que me levou, né? A sentir essa raiva, essa angústia, ou essa tristeza, ou esse drama, né? E, e aí é voltar lá atrás e ver aonde que foi que gerou aquilo tudo. E o Parik que ela fez hoje foi muito, muito Muito poderoso, interessante mesmo. né, Mariane? Eu, É, eu, o ano passado, bem nessa data, ela fez um assim parecido também, quase é, igual. é, Uhum. Eu lembro da Lua, lembro da Hakumara que ela fez, do Parik também. Foi porque muito esse mês é profundo. mês de cura, né? O mês de câncer, ele cura muitas coisas, ele quebra as cascas, né? E, e aí eu relaciono quebrar as cascas com a semente. A semente quebra a sua casca para poder nascer, não é? Então é isso que a gente precisa fazer, quebrar as nossas cascas e deixar um novo ser nascer, um novo ser aparecer, né? Porque a semente só é uma, digamos assim, a semente Um contém pó, uma mensagem, né? Uma mensagem do que a gente pode ser. A semente contém toda a mensagem daquilo que a gente pode ser, né? E se a gente fica na semente, a gente nunca vem a ser o que essa semente está pronta para ser, né? E aí, quando a gente quebra a casca, aí a gente começa, e aí a gente começa. Não está pronto, né? Aí a gente começa a ser, aí vem aquele brotinho, aí a raizinha começa a sair lá embaixo, o brotinho começa a nascer aqui em cima, aí começa a transformação. Leva tempo, nada acontece, zoom, automático, né? Só no Verdade. micro-ondas, né, que acontece automático, né? e ainda assim demora. O problema é que a gente fica revendo, e aí isso proporciona o diálogo interno. Aí você fica revendo em vez de soltar. Exato, exato.
exato, Mariana. É É uma... aí que reside a mágoa, a exatamente. amargura, enfim, É, tudo. isso é o quê? Isso é diálogo interno. Se a gente deixa o diálogo interno, tem diálogo interno, mas vai, vem e vai, que nem vento, né? O diálogo interno vem e vai embora. É, Porque se a gente ficar guardando esse diálogo interno, né, esse vento ali dentro, aí o diálogo interno vai corroendo mesmo, e vai criando mágoa, vai criando raiva, cria, verdade. né? Então, Mas, Zeca, mas e o conceito de, sim, por exemplo, uma vez a Krishna falou que isso vem até de outras vidas e a gente não sabe, uhum, vem de ancestral. E uhum. aí, né? E aí, né? Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Porque se você curar em si, você vai curar os seus ancestrais e vai curar os seus descendentes. Então, o negócio é curar em si. Se isso vem dos seus ancestrais, você está aqui para curá-lo. E ao curá-lo, você cura lá atrás e cura aqui na frente. Entendeu? Tem lógica. Né? Então, se você percebeu que existe uma coisa em você, que você não sabe de onde que vem, mas existe, então cure em você. Cure em você. Não fica preocupado, isso quem será que foi? Será que foi meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha bisavó, minha tetravó? Não importa, não importa. O que importa é que você tomou consciência. E É. você tem que trabalhar isso. Né? Uhum. E parique, 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 parique. Tem que fazer sempre parique, porque não faz outra coisa senão dissolver esses nós que estão em nós, que pode vir dos nossos ancestrais, mas que estão em nós também. Ao A desatar Tayla esses nós. chegou. Tayla! Olha, voltou. Boa Oi, noite, Tayla! boa noite, meus queridos. Tudo Faz bom? Tá falta, frio aí, hein? Zeca? Tá friozinho. Hoje tá 19, né, que eu falei. Tá bom, tá friozinho. Tava Mas e lá vendo a aí? lua agora. Eu também fui lá fora ver Eu a também lua, fui. conversei com ela. Boa noite, Olha Margarete. só. Margarete Corrêa, Margarete Boa Corrêa. noite, boa Boa noite, noite. Oi, Boa dona boa Margarete. noite, boa noite. noite. Foi lindo, que prazer, alegria, alegria. Alegria mesmo, Margarete. É, E é viver, viver, vivendo, vivendo, fazendo parique, esse é o nosso destino. Viver fazendo parique, É, né? Que a gente precisa Pagar essa luz. curar muita coisa dentro de nós. Esse mês do Zu, ele vai curar muita coisa, mas o mês do Zu que vem vai curar muito mais coisa. E entre o mês do Zu e o próximo mês do Zu, tem o mês de Bu, o mês é, de Escorpião. Ele também é de água, né? Ele, ele é um signo de água, como dentro da cabala ancestral, né? A água rege os signos a partir de Leão. Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Esses 4 signos. E o signo de Escorpião, ele é o signo do Nabal, do dilúvio. O dilúvio começou em 1º de Bu e terminou no dia 27 de Bu, do outro ano. Então, esse período de Nabal é um período realmente de chacoalhar, de ondas e de. Mas isso tudo é para curar a gente. Eu estou falando isso porque eu estou fazendo a, o calendário lá do Google. Eu entrei, eu já estou no dia 25, 26 de Bu.
E é muito intenso esse mês de Bul. Então, entre esses dois, tem esse mês do Zu e o mês de Bul, que nos ajuda a curar essas coisas. Eu acredito que o mês do Zu, ele cura as coisas mais que a gente já sabe, que já está na nossa consciência. E o mês de Bu, ele vai mais profundo. Ele vai mais lá para baixo, vai lá no lodo mesmo, sabe? Vai lá naquela parte que a água tá só passando assim, e aí as coisas começam a decantar, a gente deixa para lá, deixa para lá, deixa eu olhar para cima. Mas o mês de boa é para a gente olhar para baixo e levar a luz lá para aquele lodo lá e lavar aquele lodo, que nem caixa d'água quando está precisando lavar. É isso aí, vamos lavar nossa caixa d'água lá Uma água, né? Uma água má, uma água. na água. Isso. Ô, Zeca, Oi. mulheres todas, É, aconteceu um negócio aqui comigo. Vem é, cá, chega todo mundo aqui pertinho. O que é. você acha se isso é uma linguagem de calar, se isso é uma mensagem da Lua? Eu fui lá conversar com a Lua sobre essas questões, da onde vem, porque você está falando que tem coisas que a gente não sabe de onde vem, né? E fazia muito tempo que o pai dos meus filhos não aparecia aqui, que ele está sempre aqui na casa do vizinho. Fazia muito tempo que ele não aparecia. Na hora que eu agachei ali, porque eu fui na varanda, aonde dá bem de frente para a lua, né? E eu ajoelhei ali, que era um lugar que estava bem escurinho, e comecei a falar com a lua. Nesse minuto, nesse exato momento que eu comecei a me expressar, apareceu um carro. Eu falei, não é possível que ele está voltando aqui de novo, porque eu prefiro quando ele está longe, né? Nesse exato, depois de tanto tempo, bem na hora que eu fui falar com a Lua aparecer. Isso não pode ser uma mensagem que o problema está mais. Todos são sinais. Fique atenta aos sinais, né? E isso eu percebo como um sinal Não, bem explícito para você, né? Assim, arreganhado, né? arreganhado, né? Quer Puxa, dizer, como que tá olha lendo? lá, olha lá. Ali seu problema lá. Ou não, não, não ele, né? Mas o Exatamente, em problema que você. envolveu ele, em Isso, mim. isso, Caramba. Imagina boa, hein? isso. Você vê como dá certo essa coisa com a Lua? Ela, Gente, instantâneo, instantâneo. Eu fiquei impressionado. É o primeiro ano que eu passo por todas essas experiências. aham. Eu não me canso de me impressionar. Quando eu falo, já me impressionei, vem outra maior. Dina, chegou, Dina. Oi, Oi. Daína. Oba, oba, Bem, Oi, oba. Dina. Cadê ela? Nossa Ela deve estar doce para trás Dina, aí, Aí. seu. Oi. pura doçura. Ah, vamos Oi, começar? gente, obrigada. Boa noite. Vamos Oi, começar Dina. nosso Tá de bate-papo? João, cachecol. Margarete, Tyler, Mariane, Norá, Oi. Kainan e E o Alex. Alex? e o O Alex Alex, está aqui também no áudio. hoje, que delícia. Eu adorei quando o Alex chegou. É sempre Muito bom bom. tê-lo conosco, Alex. Vamos começar a leitura? Vamos. Bora E lá. a Diná fez a Hakimara, Diná? Oi? Fez a Não Hakimara? fiz, não fiz. Ah, faça. Os meninos queriam pipoca, queriam um monte de coisa. De nascer com seus netinhos. Eu olhei pro relógio, 10 para 6, falei, ai, não vai dar tempo. Aí terminei as coisas, Faça, já era Diná. Tá 15 muito para 7. potente. Tá muito potente essa Hakimara. Tá muito potente. Então, Vai, depois eu faz. faço. Depois Faz. eu faço. Faz. Ó, Eu vou fazer depois vou te adiantar. Tem conversa com a Lua, tem. Ó, faz. Eu converso com a Lua quase todo dia. Eu abro a janela, ela tá lá, eu.
Eu chamo Vamos. ela de boa lua. É outro papo. Outra conversa. Mariane, você está localizada aí onde nós estamos? A gente parou naquela parte. Eu estou na página 174, mas foi o que a gente estudou o texto passado. Então Escute segue. o sentimento Segue do aí, outro. procura o parágrafo que fala assim, começa assim: esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. Tá, espera só um minuto. Pode ir seguindo. Esse fato da existência, né? Isso, está em negrito. Tem. Tá. É o terreno de todas as medicinas. Eu vou procurar no celular e vou achar aqui no laptop. Espera aí. Isso. Pode ir andando, se vocês quiserem. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. Qual é esse fato? É o fato dos conflitos, né? De como resolver conflitos, como a gente se comporta diante dos conflitos, né? As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar Ai, sobre essa achei. tendência. Hã? Desculpa, achei. Achou? Achei. Ótimo. Sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar os outros e de isentar a si mesmas de toda responsabilidade, e podem dar à sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão, e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Seguindo seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma pessoa que não deve se sentir assim, ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela, e você está rejeitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa: você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir deste ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você, porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia e o seu ego marca pontos. Seja corajoso e escute, com os dois ouvidos abertos, para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha desenvolvido até sua forma atual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida. Por mais que você deseje esquecer tudo o que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e, por fim, importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro, você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor
e de ajudar a pessoa a trabalhá-las e superá-las, você colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta da qual nenhum de vocês terá consciência. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade, e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. Permanecer em contato com ela, aceitando plenamente o seu passado e, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer. Ou, se isso for impossível, prontamente se afastar da situação até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa inspirada pela consciência divina e a encontre receptiva aos seus princípios. É aqui que a gente para hoje. Ai, ai, ai. Tem uma pergunta. Pois não, Dinorá. Assim, a gente guarda, que nem ele está falando aqui, prontamente se afastar da situação até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa inspirada pela consciência divina e a encontre receptiva aos seus princípios. Então, aí você guarda, você se acalma, você diz tudo bem, aí você guarda aquilo, depois você faz um parique e resolve tudo. Não sei se um parique vai resolver, mas é essa a proposta, entendeu? Quer A dizer, proposta é você essa. guarda, você se deixa envolver com amorosidade, né, com aceitação, você trabalha Mesmo o... sendo, Oi? mesmo sendo uma coisa que não a gente não aceite, mas a gente pelo outro aceita. Isso. Isso, porque a gente não conhece a realidade completa do outro. Então, para o Entendi. outro, isso faz sentido. Então, a Uhum. gente tem que aquela história, né, você tem que se colocar no lugar do outro. Se você não conhece o outro, você deve pensar assim, bom, ele deve ter passado por situações onde ele criou essa crença, ou ele criou esse modo de pensar, ou ele, de alguma forma, construiu essa visão, essa consciência nele, que eu não tenho controle, eu não tenho como tentar mudar, né? Eu só tenho que aceitar e fazer com que ele esteja aberto, né, para entender o meu ponto de vista também, né? Então, o que ele fala aqui, e encontre receptivo aos seus princípios, e a encontre receptivo aos seus princípios, né? Então, é uma forma de... É aquela coisa, dá um tempo, espera, não reaja, né? Não critique, não fale que ela não está certa, não fale que não é assim, não. Não reaja. Guarde isso para você e não entenda isso como uma ofensa às suas crenças. Porque, na verdade, ele não está querendo ofender suas crenças. Ele está só querendo expor as crenças dele, né? Então, é uma situação onde a gente... É aquilo que eu falei no começo, quando a gente estava conversando. Não é o que acontece conosco, mas é como a gente recebe e reage àquilo que acontece conosco, né? Então, a partir dessa perspectiva, a gente precisa entender que ele não está querendo me ferir, ele está querendo expor, colocar na mesa o ponto de vista dele. Não tem nada a ver com o meu ponto de vista, mas ele está colocando o ponto de vista dele.
Não tem nada a ver com as minhas crenças, com os meus valores, com tudo que eu acredito. Mas ele está colocando o ponto de vista dele. Está Não levar colocando... para o pessoal, não é isso? Oi? Não levar isso para o pessoal. Nada, nada, não, nada. É a gente entender que o outro tem os seus motivos para ter essas crenças, tem os seus motivos para ter esses valores, tem os seus motivos para dizer o que ele está dizendo para mim. E não é contra mim, ele está dizendo aquilo para mim. Eu vou ler uma partezinha aqui que eu acho que tem essa resposta da Dinorá. Ah, joia. Essa parte que fala aqui, ó. Se durante um conflito com uma pessoa, com outra pessoa, você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal de quem se ofendeu. Então, se você se sentiu ofendida, tem que olhar o que está te ofendendo, porque o outro não existe, né? Partindo desse princípio. E teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido. Então, você está lidando com a cegueira egocêntrica. De quem? De quem está sentindo. Se está te incomodando, a cegueira egocêntrica é o que você não está conseguindo enxergar, que o seu ego está incomodado. E a única coisa que poderá fazer é rir. Rir da gente mesmo, né? Por que eu estou me incomodando com isso? Caramba! Ô, Eguinho, safado! Se dar por vencido e seguir adiante. Eu achei essa parte ótima para responder. Seguindo o seu caminho, seguindo aí, ó. Seguindo o seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Também. Você pode ter sido vencido, né? É aquela coisa assim, é tudo bem, eu não concordo, mas Uma aceito briga o seu de ponto de ego, né? vista, né? Tudo bem, você pode se sentir vencido, mas teve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas no seu campo de consciência. Primeira Muito coisa, boa resposta. seguindo o seu caminho, perdoe. Perdoe, não perdoe o outro. Não, o outro não precisa de perdão. É você que precisa do perdão. Perdoe-se, porque você tem um ego adoecido, tão adoecido, que se sente ameaçado ou ferido por qualquer coisa que não bata com o seu ponto de vista. Então, por isso que ele fala, ri de você mesmo, perdoe-se, deixa passar, perca essa vontade de avançar na outra pessoa, porque isso aí é o ego adoecido, que a gente precisa controlar. Aliás, a gente precisa curar. Aqui Não ele fala controlar com assim, ó, redes e perdoe. esporas, mas curá-lo. Que daí? Não, falou, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Então, não deixe que o seu te controle também, né? Exatamente, Daíla. No Exatamente. primeiro parágrafo ele fala de uma forma que é a sua cegueira egocêntrica, né? E depois no outro, no mesmo parágrafo, mas ponto. Aí depois ele fala, né? Seguindo o seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela também é o controle. No final é briguinha de ego, né? Sempre quando tem um Isso, conflito é briguinha de ego. exatamente. Acontece que nós, com essa leitura, nós começamos a ter consciência. Ele não tem consciência. Então a gente percebe, bom, tudo bem, o ego dela está querendo falar isso, mas não tem nada a ver com o meu ponto de vista, mas também não tem nada a ver comigo. Ela está falando dela. Ela está falando do sentimento dela, do pensamento dela, da crença dela, né? Então, não tem nada a ver comigo. Isso, então aí você não se ofende. Aí você tira o poder do ego de falar assim, olha, tá vendo
como ele está falando com você? Como você pode admitir uma coisa dessa? Vai em cima, vai, vai, vai. Você fala, não, não é O comigo, teatro do querido. ego. Não é comigo, meu amor. Ele está falando para mim, mas não é comigo a questão. É com ele, né? Então, e tem uma parte de... Qual é a parte que ele fala que... Quer ver? É essa que você realmente quer dizer o que está dizendo? Não, eu estou procurando aquilo que ele fala o que você rejeita fica. Hum, É aquilo que o Mário fala, o que você rejeita gruda. Então, ele está falando sim. aqui mais ou menos a mesma coisa. Ah, Se você sem se dar julgar, conta, hã? não, Sem é se se dar você conta, julgar, sem se dar pode Se falar. conta, der conta, aquilo que aquilo que você você rejeitar rejeitar ficará em ficará sua em sua consciência consciência. como base para discórdias futuras que crescerão e, por fim, importarão mais do que o afeto. É, Então, É, uma isso aí. barreira quando a que não gente, será eu vou pegar removida. uma frase antes, se você É, julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida, por mais que você deseje esquecer tudo o que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias As futuras coisas. que crescerão e, por fim, importarão mais do que o afeto. é Então, o isso. que que é julgar, criticar e condenar? Isso Sei aí bem como é. é a reação do ego. O ego que reage assim. É a reatividade. Quando a gente escuta uma coisa, a gente de pronto já critica, já julga, e aí começa a aumentar o conflito em vez de diminuir o conflito, né? Você sabe bem o que é isso, Daída? Eu também. Sei. Eu estou passando por uma situação assim que eu falei assim, gente, está repetindo tudo. É tudo igual, está repetindo, tem alguma coisa errada. O que eu tenho que fazer agora? A situação que eu vivia com o meu ex-marido, agora estou vivendo com o meu filho igualzinho. Eu falei, gente do céu. Quando eu comecei a perceber, eu falei, pelo amor de Deus, e agora? Corrige, Daíla, corrige. É. Que em mim tá... Nossa, mas eu fiquei com tanta raiva. Meu Deus. Mas será que também você não se comporta da mesma forma com ele? Eu não costumava ter raiva, eu não costumo ter raiva das coisas, né? É muito difícil eu ter uma raiva, mas hoje eu fiquei muita raiva. Possessa. Ah, não sei, é em questão assim, eu não gosto de bebedeira. E meu ex-marido bebia muito, e agora o meu filho está fazendo a mesma coisa. Aí fica bebendo o dia inteirinho. Aí aquilo vai me irritando, vai me irritando. Aí eu falei, será que eu fui alguma bêbada em alguma ocasião? Estou carregando alguma antepassado bêbado, Mas alguma... veja bem, não precisa ser igual. Você não precisa ser uma alcoólatra, mas você tem algum outro vício, comportamental, por exemplo, entendeu? Aí você precisa olhar não para o vício do álcool, mas para o vício que você tem. Qual o vício que você tem? O que você precisa curar em você de uma coisa que você faz constantemente, sem pensar, e para você é uma coisa normal, mas que é um vício de comportamento. Você fala alguma coisa frequentemente, ou fala de uma forma, entendeu? Pode ser um O vício de... Alex falou para mim levar ele para conhecer o a... Ah, aí, ó, Alex, é isso aí. O É, Eu no acho que meu Alex, ponto ele, de vista, ele, ele é um garoto propaganda do AA, porque resolveu muito a vida dele.
né? É, E isso realmente. pode ajudá-lo, entendeu? E a partir do Mas ele tem momento... que reconhecer. O negócio é ele aceitar, ele é muito Ele teimoso. tem que reconhecer essa necessidade. Mas, assim, passei por várias, né, questões assim. E daí lá onde eu encontrei a paz é não querendo controlar. Porque quando é marido, o marido é seu marido, né? Assim, é uma coisa muito, é a sua vida que está ali em jogo. Mas eu acho que o filho, ele já tem né? Foi embora, ele voltou porque não sei, mas o certo era ele seguir o caminho dele, certo? Então, não é seu isso, já não te pertence. A sua parte você já fez muito bem feita. Agora, o que ele faz com a vida dele já não é seu. Então, você não precisa se sentir da mesma forma que você se sentia com o marido. Eu É, acho que é mas, isso, é esse lugar que você está então, se mas aí colocando. isso afeta os filhos dele. Que aí o Samuel falou para mim assim: é difícil, né, vovó, largar do vício. Papai já foi lá comprar mais gelada dele. Então, aí eu falei assim: meu Deus, será que eu estou vivendo a mesma história? Eu já passei por tudo isso com o marido e o filho. Agora eu vou ter que passar com neto e filho. Parece que está tudo repetindo. Aí eu falei: ai, que vontade de pegar as coisas, morar Porque sozinho e largar a mão de a, tudo. a formação familiar é a mesma, né? Você está no mesmo lugar, seu marido, É, o seu está no lugar do marido e os filhos estão no lugar dos seus filhos. Então você está ali naquela mesma constituição familiar. É desidentificar isso, né? Encontrar o teu lugar de vó na história e fazer com que os filhos também. Bom, se ele se conscientizar de que isso é um problema para os filhos dele, aí fica muito mais fácil. Mas se ele não, né? Se a dor está em outro lugar, se o trabalho que ele tem que fazer de conscientização, que isso é um mal, né? Que para ele não for acessível, você vai ficar no lugar do sofrimento. É isso que também não pode, né? É isso que eu falei. Eu falei para mim mesmo. Falei assim, meu Deus, eu não posso deixar isso acontecer comigo, porque isso aí eu já vivi, não pertence, mas eu não tenho que estar vivendo mais isso. Aí eu Mas preocupo com as crianças, não com ele, porque ele fica aqui, ele bebe aqui em casa, ele não vai para bar, não vai para nada, não tem vício em droga nem nada, tem que dar graças a Deus ainda disso. Mas ele bebe aqui. Se fosse eu e ele, ia beber, deitar e dormir, pronto, acabou. Mas tem as crianças que estão junto, né? É isso que eu fico com raiva, preocupado, que ele não está pensando nos filhos dele, no exemplo que ele está dando. Mas Mas o que tiver que ser, vai ser. Isso aí não é exemplo também. Não leve as coisas dessa forma, não. Ele está em casa, os seus netos estão super bem cuidados. Pensa de outra forma. É o seu olhar que precisa mudar. sou eu mesmo. Então, é isso que eu estava conversando comigo mesmo. O que que eu tenho que fazer para mudar isso? Eu, né? O que que eu tenho que olhar de outra forma? Né? é, Deixa ele, eu acho tá tudo que bem. a Ele não está fazendo nenhuma perspectiva é o que baixaria, a quebrando os Tayla falou e você confirmou. Você precisa olhar com outros olhos e fazer diferente do que você fazia antes, entendeu? Para ter resultados diferentes, né? Então, o que é preciso pensar em soluções novas, soluções diferentes, ousadas. Por exemplo, vou pegar os meus netos, sair de casa, deixar. Não, você já fez isso com seus filhos, né? E se você fizer isso, vai ter os mesmos resultados, né? Então, Não, eu estou busca. falando eu sair e deixar ele, assim, não sair de casa, eu arrumar um lugar. Minha casa é muito grande, eu estava pensando, acho que eu vou vender a casa, compro duas, com essa eu compro duas menores, uma eu moro, a outra ele mora lá e se vira por lá, eu não quero nem ver. Foi isso que eu pensei, mas isso também é ego, né? é, isso Não, talvez seja, é aquela coisa porque do rejeitar. Você não se pode rejeitar o problema. Isso não pode, né? O que você mas pode resolver o problema, sim. exatamente, resolver o problema. E entender que ele está fazendo isso não é para te ferir,
né? Se você se sente com raiva, isso aí é você. Não é que ele está fazendo isso para que você se sinta irritado. Não. Ele está fazendo isso porque ele precisa, porque ele sente necessidade, né? Então, o que você pode fazer é mudar a sua forma de sentir, mudar a sua forma de ver isso, ver de uma forma mais ampla. Você está aí no ambiente, é aquela coisa, você está no meio do palco, você está ali trabalhando com o que aparece ali no palco, né? Agora, você precisa dar um passo atrás, ir lá na última fileira e enxergar o palco. Enxergar o É, palco e ver é, a paisagem completa, o cenário completo. eu acho que o cenário também te remete aquele lugar que você ficava como esposa, com seus filhos, te remete àquele lugar, mas é outro cenário. E os seus netos, se estão vendo isso como um problema, tentar tirar essa nuvem do problema, sabe? Deixar as coisas mais leves. E a partir disso, as coisas se transformam, né? Primeiro muda a sua forma de agir na situação, seu olhar para a situação, aí depois as outras coisas ficam até mais fáceis de resolver. Com certeza, com certeza. Eu tenho que mudar mesmo o olhar. Uma luz na escuridão. É, É. É. Ai, ai. Lembre-se, a sua vida é um estado de consciência. Então, mas aí, por conta disso, eu deixo de fazer as coisas minhas, você vê. Eu estava lá fazendo pipoca, fazendo suco para as crianças, tudo. Ele não podia fazer isso? Não, é eu que estou fazendo. Aí eu deixo as minhas coisas para fazer a coisa que era dele fazer. e Ah, Aí você mas faz isso, com amor. casa de mãe é assim. Casa de mãe, casa de vó. Casa de vó, então, mais ainda, né? Casa Ah, não de, adianta. casa de filho, é assim. é, E pense se você não tivesse os seus netos aí. Né, que não, nossa, eles muito são mais uma difícil. bênção. É Eles uma bênção Aproveita que é mesmo. o eles que te traz crescem, alegria. crescem e vão, crescem É, e vão. Daqui E a pouco na eles vão embora. pandemia, o que me salvou na pandemia foram os netos, porque eles ficaram comigo, então eu que dava aula online, tudo, quer dizer, eu não vi a pandemia passar, porque eu tinha coisa o dia inteiro para fazer, né, as aulas com eles ficaram aqui direto, então eu acho que isso me salvou, eles são uma bênção mesmo. Você salvou eles também, porque eles internalizam coisas de estrutura que você dá. Estudar junto, fazer a comidinha, se ocupar deles. Então, foi um salvamento mútuo. É, aula de educação física, eu fazia tudo que a professora mandava. Até a amarelinha na sala eu fiz assim para eles, com fita crepe, né, para pular, tudo, porque aí tinha que gravar o vídeo para mandar para as pessoas. Nossa, Eles vão foi guardar muito. isso a vida toda. É. Criança dá trabalho, criança ocupa nosso tempo, tudo tem um preço, e o preço desse amor é o seu tempo. Vou continuar que o Zeca leu aqui, ó, no qual pensamentos deixe que a aceitação e o amor sejam como aço de que é feita a caixa. E aceita tudo, é mais fácil, aceita tudo. Não com resignação, né? Mas com amor, com É, olhar amoroso, né? pelo, Onde a pelo gente. preço, né? É, Pelo que vem disso, né? Vem netos, vem essa convivência, vem esse preenchimento. e Mas também pensa dali, o que que você gostaria de fazer com seu tempo se você não se dedicasse a eles? Talvez daria para fazer outras coisas também, Eu queria fazer um monte de coisa, Margarida. mas talvez começa por uma. É. Eu faço assim, eu faço pãozinho pro Zeca toda sexta, eu gostaria de fazer todo dia, mas toda sexta eu faço pão. É,
faço um pão diferente. Bom, agora eu queria fazer assim, fazer para vender, sabe? Assim, ter mais, mas assim, aí me ocupa com eles, porque aí tem roupa, tem casa, tem comida, e isso e acabo que eu não tenho assim. Parece que a hora passa tão rápido, né? Principalmente de manhã. Eu acordo cedo, mas quando vejo já são 11h30. Falei, meu Deus do céu, quase meio-dia. Como passa depressa? Não sei se é coisa da minha cabeça, né? Não é verdade. Amanhã não existe. Aí passa muito rápido, eu acabo não fazendo. Eu gostaria de fazer umas outras coisas, e aí pegar essas palavras importantes da Cabala, essas coisas, fazer no couro, para fazer, sabe? Eu gosto de trabalhar com essas coisas. Já fiz muito bijuteria, esses negócios. Eu gosto de trabalhar com a mão, artesanato, tudo. Então, eu fico só fazendo serviço de casa. E se você tentasse dividir o trabalho de casa com a folga das crianças? Isso, uma Quando coisa, elas fazem alguma coisa, você faz também o teu trabalho manual. É. achar uma maneira, né, de É, Então, mas começar. aí, quando eles não estão, eu faço aquilo que não dá para fazer quando eles estão. Por exemplo, vai fazer uma faxina no banheiro, fazer uma... É isso, aí eu fico ocupada com essas coisas. peça ajuda Então para não é só o eles. problema da bebida, né? Tem várias, É, esse trabalho chato de casa, essa rotina massacrante que nunca acaba, né? Tá que vendo nem, como ó, sábado eu fiz Ó o uma fiozinho de Zuzu, né, Zeca? Ó o fiozinho de hoje, Zuzu. Puxando a hoje galinha é, do Zuzu. porque é uma coisa que você faz, no outro dia já está tudo igual. Eu falei, meu. Tem semana que eu É um saco não, sabe? isso. Eu deixo ficar 2 dias sem limpar, eu vou fazendo as outras coisas, mas vai, eu não aguento. É, Mas eu acho assim, eu não tenho nada que reclamar, não tenho, não. Eu gosto de tudo que eu tenho, eu aceito tudo que eu tenho, eu aceito a minha vida. É só que de vez em quando aí dá umas irritadas, sabe? De vez em quando irrita. Mas Mas, isso é natural. Se você não se irritasse, você também não seria humana. pois é. Você não Hoje é. eu falei exatamente isso, Daíla, para Kista. Você viu, Zeca? Eu fiz uma pergunta lá, ela me chama de Taíla também. é, Talvez a resposta era para você. Aí ela pegou, eu falei para ela assim, porque o que eu estava trabalhando ali era uma irritação. E eu vejo muito assim essa irritação, quando eu não falo, eu guardo. E aí, quando a gente guarda, a irritação fica assim, ó, bomba, vulcão, né? uhum, Fica lá e uma hora vai sair. Na hora que sai, como vulcão mesmo, né? Não que a gente vai brigar, gritar, essas coisas, mas emocionalmente, a sensação que dá é esse vulcão. E aí ela pegou, respondeu assim, que essa irritação é sua. E você, talvez isso seja como que chama, Zeca? Não é egocentrismo, é arrogância. Isso pode ser uma arrogância. Mas também pode ser uma ansiedade. Pessoas muito ansiosas, que faz muita coisa, né? Pensa mais rápido que todo mundo, vê as pessoas ali mais devagar, aquilo irrita. Então, aonde que está essa ansiedade? Então, a gente tem que trabalhar, então, essa ansiedade de estar fazendo tudo, de querer corresponder com tudo, de querer resolver tudo para todo mundo, e as pessoas vão se acomodando, porque é a tendência, né? Que bom, que gostoso, que fofinho ficar ali no colinho da mamãe, né? Assim, encontrar alguém que faça por nós. E aí eles vão ficando mais lentos e a gente fica ali sobrecarregado e gera ansiedade. Então, olhar para onde vai, né? De onde que está surgindo, como que a gente está alimentando essa ansiedade com o nosso Eu pensei nisso, cara. Eu pensei nisso. Como eu cozinhei, o que eu tinha que fazer é falar para ele assim, agora a louça é por sua conta.
Eu tenho que Uhum. aprender a fazer isso. E se ele não lavar, eu não cozinhar de novo. Porque senão é tudo eu que faço. A Eu regra é, estava quem tava cozinha fazendo não lava. almoço, o meu filho que não mora aqui comigo, o outro, irmão gêmeo dele, ele chegou, eles todo domingo eles vêm almoçar, ele, a mulher e o neném, né, já está com 2 anos e pouco. Ele chegou, ele viu eu fazendo a comida e aquela um monte de louça ainda para lavar. Eu já tinha lavado panela, tudo. Ele pegou e começou a lavar, ele lavou tudo para mim, deixou tudo limpinho, antes do almoço. Aí almoçamos tudo, minha nora juntou e ia lavar. O Lucas, que mora comigo todo dia, ele não lava nenhum copo. Se tá todos os copos sujos, ele abre o armário e pega outro. Ah, sempre tem um, viu? É assim mesmo. Aqui em casa é assim. Então, Sempre mas tem um folgado. ele mora comigo, eu não moro, ele não mora sozinho. Então, o que ele tinha que fazer? É me ajudar. Por isso que ele tá com a mãe. Se ele fosse uma pessoa que tivesse essa iniciativa, ele estava morando lá na casa dele. Então, ele é o seu desafio, é você também se observar aonde você vai ter que se esforçar para empurrar ele. É outro esforço, né? Eu pensei nisso, olha. Bom, A eu gente já tem fiz, eu já fiz o que comer, agora a louça do socorro. ou a gente lava e fica quieto, ou a gente pede para o outro fazer. Não O tem jeito. que eu acho que Ou compra uma máquina de lavar louça. eu acho que pactos, pactos. Preciso estabelecer os pactos. Eu acho que quando ele foi morar aí, não foi estabelecidos os pactos. O que é o meu papel, o que é seu papel. Eu Tá na falei hora. para ele, certo? Olha, eu Não, vou mas te fala de ajudar. novo, querida. Lembra, lembra. Lembro. É a melhor, mais usada palavra no texto bíblico. Lembra. Não adianta você falar uma vez, falar 2 vezes, falar 3 vezes. Ah, eu falei um Você tem que monte. falar Olha, todo eu dia. combinei que eu É ia um te ajudar, esforço. mas que eu não ia tomar conta de tudo. Então, você tem que fazer a sua parte. Não. E Mas... qual é a parte dele? Você tem que deixar claro. E eu não faço isso com vocês todo dia. Eu lembro vocês, nós estamos nesse ano, nós estamos nesse mês, nós estamos. Todo dia eu coloco na cabeça de vocês. Você tem que fazer isso com ele, sabe? Ó, comida está pronta, vai lá lavar a louça. Ó, o banheiro está sujo, vai lá lavar. O seu banheiro está sujo, vai lá lavar. Entendeu? Quer dizer, por quê? Você está sobrecarregada, é o que a Tayla falou, porque você faz. Porque você faz, porque ninguém fez, vou lá e faço. Não, ninguém fez, ó, olha lá, a louça está lá. O que está fazendo lá, que você não lavou ainda? Sabe? Você tem que mostrar para ele que ele faz parte do lar. Ele está sendo um móvel, uma mobília dentro da sua casa. Ele não está participando da educação dos filhos, não está participando da rotina da casa, porque não foi estabelecido um pacto claro. Eu não vou fazer tudo, você tem que me ajudar. Vou ajudar a fazer o quê? Eu vou ajudar a fazer o quê? A lavar a louça, ela lava. Lavar a banheira, ela lava. Lavar a roupa, ela lava. O que que eu vou fazer? Eu vou aqui beber minha cerveja. E isso aí eu sei fazer. Entendeu? Então, o que é? Você precisa todo o santo dia. Acabou o almoço? A louça é sua. Acabou o café da manhã? A louça é sua. Acabou o jantar? A louça é sua. A roupa está suja? A roupa das crianças e sua é sua. Entendeu? Porque se você não ficar lembrando ele todo dia do que ele precisa fazer, ele vai encostar e vai falar que ótimo, minha mãe está fazendo tudo e faz tudo tão bem. A minha mãe é uma santa. A rainha do lar. A rainha do lar.
Entendeu? E assim você não tem tempo de fazer as coisas que você precisa fazer. Aí a gente percebe que liberdade é fazer o que é preciso para ser o que eu me disponho a ser. E você, pelo que você está falando, você não está fazendo aquilo que você está disposta a ser. Então você não é livre. Então você é escrava. Se você não é livre, você é escravo. Então você é escravo o quê? Da sua ansiedade? Não é escravo dele. Não. Você é escravo do quê? Em você. Da sua ansiedade? Da sua arrogância de achar que ele não faz direito, só eu que faço direito? Você, sabe? Você precisa encontrar isso dentro de você. Você não é escrava do seu filho, você é escrava de você mesma, entendeu? Uhum. Então, uma reflexão que você tem que fazer. Por isso que essa Hakmara da Kista está muito forte, porque ela faz a gente voltar lá no lugar que a gente, nossa, a Nadine falou, eu não lembro de nada. De repente ela fala assim, lembrei. Aí de repente ela fala, gente, eu não sabia que eu tinha isso na cabeça, não é? Então, É. Verdade. Então, Eu essa fiz Hakmara de hoje dela é muito importante para que a gente essa pergunta que eu comece a curar. Porque você tem o signo solar de câncer, você tem esse poder de cura muito forte, fiz, mas verdade. essa cura precisa começar em você. Lógico, você, sendo um canal de Mas cura, eu você se cura. acho, então, Zé, que eu acho que já está começando, né? Começou hoje com a minha irritação, fazia tempo que eu não ficava irritada com nada, e não sei por que do nada hoje eu comecei a ficar muito irritada, eu não estava nem Ansiedade. entendendo. Então, aí eu comecei a pensar em tudo isso que vocês estão falando aí, eu já pensei em tudo isso. Eu comecei a pensar, então já é um caminho andado, né? Exatamente. Mas Eu precisa comecei, continuar. eu Na hora, Continue. comecei a pensar e procurar em mim o que essa irritação. Exatamente. na Procurar em hora que eu você. perguntei sobre a irritação, na hora que eu perguntei sobre a irritação, eu achei, eu falei, nossa, pergunta coisa idiota, né? Lógico, se eu tô. A pergunta que eu fiz foi assim: então a minha irritação é porque eu sou irritável? Ela veio com essa pergunta, com essa resposta, né, que eu falei assim, eu falei, gente, olha a dimensão que tomou o negócio, foi lá para ansiedade, nunca imaginei que euzinha tinha ansiedade. Eu sou Eu sou super tão zen, calminha, eu sou tão zen, eu Nem eu faço meditação imaginava. todo dia. Nem fala regalando o olho, Oi? nem fala regalando o olho. não. A Não gente não é? se É isso. percebe. O problema é isso, a gente não se percebe e a gente precisa um do outro para falar, ó, você fala regalando o olho, você tá ansiosa, entendeu? A gente precisa. Aí é que vem por isso é esse o cuidado que a gente tem que ter para não achar que a gente consegue sozinho. É, verdade. A Por cura que isso, não é para você, para todas nós aqui, Daíla. com É, para mim certeza, com também. Todos nós. certeza. Tem o Alex aqui colaborando com a. É, Não é? todo Todos mundo. temos os pedaços de todo mundo, né? Só que É, arrumado de forma diferente. é, Exatamente. Os ingredientes são os mesmos. É. Exatamente. é, é Humanos, verdade. humanos.com. É bem isso, Margarete. .com, gostei. Porque Muito bom. esses conflitos que a gente enfrenta nada mais são do que oportunidades de aprendizado. Oportunidades de aprendizado e de ganhar força para mudar-se. Mudar-se, tirar as cascas e revelar a nossa luz. E revelando a nossa luz, eu ilumino a vida do outro. Tem sempre que ter o outro como ponta final. Eu faço isso, eu me curo, eu quebro as minhas cascas, eu revelo a minha luz para mim mesmo, para que essa minha luz seja revelada na vida do outro. Então, todo esse trabalho nosso de câncer, areta, cascas,
Então, nós estamos num período de quebrar as cascas, e tirando as cascas para revelar mais luz. Esse é um dos meses mais negativos do ano. Mais negativo é o seguinte, porque não é que é negativo, é que a luz se oculta. A luz se oculta para quê? Para que a gente revele a nossa luz. É o nosso papel, já que a luz está oculta, eu vou revelar a minha luz. E como que eu vou revelar a minha luz? Quebrando as minhas cascas. Como quebrar minhas cascas? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Colocando as irritações, colocando as raivas, colocando as decepções, sabe? E aí a gente começa a entender-se. E a gente começa, ao expressar, a gente começa a quebrar a casquinha. Aí eu quebrei um pedacinho. E aí, do Zul, que é o mês que nós estamos, é o quê? Fresta, porta estreita. Né? Então, o que é isso? Eu abrir uma fresta, é uma chance para a luz sair. O nome Mediná, né? Você lembra, Daíla? O nome Mediná, luz que sai por uma Por fresta, uma fenda. por uma fenda. A fenda, uma pequena fenda que eu abro, já começa a revelar a luz. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? É quebrar a casca, abrir uma fenda para revelar a luz, que aí, a partir dessa fenda, aí eu começo a conseguir abrir mais a fenda para revelar mais luz. E lembre-se, a semente, ela só brota quando ela se abre de dentro para fora. Quando a gente abre a semente, ela não brota. Mas quando ela se abre, ela brota. Então, essa quebra de cascas é de dentro para fora. Essa fenda que se abre e revela luz é a luz que está dentro que se revela para fora. E quando eu começo a continuar a abrir essa fenda, também é de dentro para fora. Então, todo o trabalho é dentro. Então, por isso que a gente fala, olha o que está... você está sendo escrava do quê? Você está sendo escrava do quê? Não do outro, mas do que em você. Qual o sentimento que te prende, que te deixa acorrentada? É coisa do passado, do que a gente recebeu, assim, na minha época, né? Mulher, tem que ser assim, fazer isso, fazer aquilo. Aí, você falando, foi vindo isso na minha cabeça. Condicionamento social, né? Que foi imposto para as mulheres, de que, né? Assim, Eu fiquei pensando isso, né? Você está falando do seu filho homem, eu fiquei pensando isso, que eu fico assim, é difícil, né? Nós, porque eu também tenho esse condicionamento. Pô, eu sou mulher, eu vou ficar pedindo meu filho, em vez de pedir para minha filha fazer o serviço da casa. Só que minha filha não faz nada, só que meu filho se propõe a fazer. Ele faz sem eu precisar pedir, mas imagina você ter que falar como mulher por trás de todo esse condicionamento, né? Superar todo esse condicionamento e chegar lá no seu filho e falar: não, você tem que lavar louça, não vou ficar lavando louça, não vou ficar aqui de empregada, né, para você. Então, cara, eles são gêmeos, foram criados do mesmo jeito, só que o Leonardo sempre fez e o Lucas nunca fez. Sabe, o Leonardo faz sem eu pedir, ele lavava banheiro, ele limpava, e faz perfeito. Você vê, Por isso que eu tenho certeza. Ele chegou na casa dele, onde ele tinha limpado, que o pedreiro estava fazendo construção, ele limpou lá, ele arrumou lá, ele chegou de lá e veio lavar a minha louça. O outro está aqui sem fazer nada e não lava. É que nem aquela história, né? Se a gente contar uma historinha aqui e pedir para cada um repetir, cada um vai contar uma parte da história ou vai contar uma história totalmente diferente. Não tem a ver com o que você criou, de onde ele saiu, é o que ele é. Agora o que você tem é isso. O cara é isso. E aí, o problema é sair do nosso condicionamento, né? Essa sociedade machista colocou, que é o homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assado,
E por passar por tudo isso, e você como mãe, que pior ainda, né? Que se você é mulher, você tá ali igual, né? Esposa e marido. Mas mãe, que tem aquela coisa do cuidar desde que nasceu, superar tudo isso e virar para ele e falar isso. É um desafio grande, viu? Com certeza. É. Aí, ó. Aí. Desafio posto, né? Ai, Eu só quero falar uma coisa, que o contrário também acontece. Quando você tem uma educação muito intelectualizada e muito rígida, de empoderamento demais, você também esquece o lado afetivo, e às vezes é aquilo que estava falando ali, a atração e a rejeição. Você rejeitar um comportamento que deveria ter sido aprendido também faz você cair nas forjas, né, Zeca? É, exatamente. É. Exatamente, Maria. E o Também, meu caso é Mariana. totalmente oposto. Meu caso é total. Eu fui buscar a família, marido, mulher, a mulher fazendo, sendo, fazendo, tomando conta de tudo, não sei o quê. Totalmente adversa à minha família que ensinou. Então, a gente busca ou rejeita, né? Ou atrai Uhum. ou rejeita. Cai no mesmo poço. É no mesmo ponto. Sempre quando a gente É, vai para o oposto, assim, para o extremo oposto, né? O que é, acontece? A balança, ela vai, tum, vai fazer assim, tum, tum, né? verdade. Então, o que é importante? A gente está no equilíbrio. E o equilíbrio é esse movimento. O equilíbrio não é parado, é um movimento sutil. Quando a gente está no equilíbrio, a gente está no movimento sutil entre um lado e outro. Os dois lados têm um peso. A Tayla, a Libriana, ela sabe disso, né? Os dois lados têm um peso, né? Nenhum lado é mais do que o outro, né? Uhum. Então, essa questão, daí vem a dúvida, né? Aí vem aquela, ai, mas e se aquele, mas e se, aí vem o ego e fala, e coloca os e se, isso, mas É aí verdade. danou-se. Aí Sabia que danou-se. aquele, sabia que aquele instrumentinho que tem entre os pratos da balança se chama fiel? Fiel, fiel da balança. Fiel, Deus é fiel, é o equilíbrio. Aham. Deus é a beleza. Beleza é o equilíbrio. E o É, equilíbrio está e a beleza está na coluna do meio da árvore da vida, assim isso como a aí. integridade. É, Então, aí a gente percebe que esse equilíbrio, né, ele vem da beleza das palavras, como a gente aprende, né, na beleza do receber e compartilhar, né? Então, não é só compartilhar. Ai, eu sou a mãe, eu tenho que dar, eu tenho que dar. Não, você tem que aprender a pedir, você tem que aprender a receber, senão você não está equilibrada. Você tem que aprender a receber. Ser mãe é saber pedir também, não é só compartilhar, né? E aí, uhum, a partir desse instante, quando eu começo a perceber isso, é tentar o quê? Tentar trazer o outro aspecto para cima. E aquele que estava lá embaixo, não, quer dizer, trazer o outro aspecto para baixo, que o que tem mais peso é esse, é o compartilhar. Então, meu compartilhar está lá, pesado, aquele peso, né? Ai, eu tenho que fazer tudo nessa casa. Ai, mas eu não vai, nada acontece se eu não estiver aqui. Ai, blá, 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 blá. Olha lá, o compartilhar está lá, pesado. E o receber está aqui, levinho, né? Não, você tem que Então, colocar um peso aqui também. Você tem que levantar essa coisa que está pesada e colocar mais peso no receber. Pedir, deixar equilibrado. exatamente. Pedir. Pedir com amorosidade, pedir com boas palavras, mas pedir. Assumir esse lugar de poder e dever pedir. É um dever nosso saber receber. A gente está na cabala porque a gente precisa aprender a receber. Então, o que nós fazemos é preciso aprender a pedir. Então, quando a gente consegue estabelecer esse equilíbrio, chega a integridade. A integridade que é eu ter
os meus valores, ter o meu eixo, ter aquela coisa que é imutável que eu não troco por nada nesse mundo, né? Por exemplo, o estudo, meditação e celebração. Isso é imutável. Isso eu não abro mão. Aonde eu tiver que estar, eu estarei sempre estudando, meditando e celebrando, né? E outras coisas que podem surgir nesse chacã nosso, que é o eixo da nossa vida. E aí, nesse eixo, o fiel vai estar sempre assim, ele não vai estar nem para cá e nem para cá. Ele vai estar equilibrando, recebendo, compartilhando, criando dívidas positivas. Você me dá, eu te dou. Eu te dou, você me dá. Você me dá, eu te dou. E aí vai construindo dívidas positivas, Hoje, né? hoje hoje eu fiz a aula dos rins e cabe bem nessa parte assim de como a gente se expressa, o que está por trás da fala, né? O dito por trás da fala. Vou fazer o resuminho lá, te mandar, Zé. Joia, manda Eu assim. fiz um resuminho, mas preciso digitar. Não, eu digito. E Manda foto para mim, aí eu digito. esse, hã? Manda foto para mim, eu digito. Então ótimo. Então, esse 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 dito por trás da fala, sente isso no seu corpo, sabe? Sente na hora que você tiver com isso, de fazer as coisas impulsivamente, que eu também sou mãe, também sei como é isso, a gente vai indo, só vai indo, e vai gerando ansiedade. Tô falando para mim também, sabe? Senta e sente, volta pro corpo, sabe? Acalma tudo isso, coloca a sua atenção no que é preciso. E quando você for expressar, né, para ele lavar uma louça, fazer alguma coisa, coloca o máximo do teu sentimento nisso. Assim, eu tô cansada, já fiz almoço, sabe? Expressa isso de forma que ele vai entender o quanto é importante a colaboração dele, que aí fica o dito por trás da fala, né? Que é um pedido de socorro, né? A importância que ele tem em te ajudar e te trazer esse espaço que é seu, que é teu É o mérito, né? saber falar, né? Exato. Expressar, mas para isso a gente tem que voltar para o corpo, tem que acalmar, tem que se conectar, tem que trazer esse amor para a gente, né? Não reclamar, é expressar o que você sente. Isso. E bem difícil isso. É. É, é muito difícil mesmo, gente. Expressar o nosso sentimento, né? É um trabalho e tanto. É, e, É e difícil, é uma mas não é questão muito, impossível. muito importante na nossa vida, né? Porque ao expressar o nosso sentimento, a gente está livrando-se de julgar o outro. Em vez de a gente Exatamente. falar, não é? Em vez de falar, você faz isso, você faz aquilo, não. Eu sinto que, quando você faz isso, eu sinto assim, se assado. O que você acha? Como é que a gente, sabe? E aí, a gente, ou assim, como a Tara falou, olha, eu estou muito cansado, estou precisando descansar. Dá para você lavar a roupa para mim? Dá para você lavar a louça para mim? Dá para você lavar o banheiro para mim? Eu não tô podendo, não estou bem hoje. Entendeu? E aí ele vai perceber a importância dele na sua casa. Ele tem uma função aí na sua casa, te apoiar e te dar chance de abrir um espaço para você, seu tempo, para você descansar, para você estudar, para você meditar, entendeu? Então, essa essa forma de dizer, né, que é o lance da linguagem não violenta, né? Que é você. Comunicação não violenta. Isso, obrigado. A comunicação não violenta, que é você colocar os seus sentimentos e permitir que o outro
se sinta importante ali, naquele espaço, né? Eu acho que tem que E ser. às vezes isso vai fazer ele perceber muita coisa, né? Inclusive o negócio da bebida, que ele precisa de ajuda, né? E essa questão da bebida também não você falar para de beber, você falar o que você sente quando ele está bebendo. Não fala das crianças, fala de você. Eu já falei que fico muito triste por ele fazer isso, É só isso que porque você sente? parece Tristeza? que ele não gosta dele mesmo. Então ele chega do trabalho, aí já começa a beber, não come, não dá, só vai comer à noite. Aí come um monte e dorme, sabe? E quando Quem que ele resolve está pondo pra dentro? E quando resolve ficar fumando, aí vai fazer os paeiros, ele suja a pia, ele suja o chão. Eu olho para aquilo lá, Quem que ele está pondo para dentro? hã? O pai, né? Quem que ele está pondo? O pai. Geralmente é o pai. Meu pai. Vício é pai. Então, Isso é pai. mas veja bem, isso para ele não vai fazer nenhum sentido, para nós faz todo sentido, É, mas para ele não vai Lembra que fazer. o Mário falou que a parte mais inconsciente que a gente tem é o corpo, porque o fígado, ele, inclusive, traz as doenças silenciosas, nós não vemos. É tanta inconsciência que a gente vai metendo cigarro, vai metendo bebida, e a gente não tem consciência do que faz mal dentro para nós. Exatamente. Gente, Então, se o vocês não inconsciente não está lá no emocional, também está, mas o mais inconsciente é o nosso corpo, porque a gente não liga, faz mal para nós é, mesmos. essa aula dos rins, eu recomendo, porque foi a aula que o próprio Mário fez um pacto de nunca mais fumar nem fumar o cachimbo. cachimbo. Eu lembro dessa Ele aula. parou mesmo, ele fumava Nessa cachimbo hora mesmo. que ele falou assim, eu faço agora, porque eu sabia que ele fumava cachimbo. E aí nessa aula ele falou, eu faço agora o pacto, que eu não vou pôr mais nunca mais um tabaco na boca. Eu chorei, eu achei tão lindo. Eu falei, Eu gente, lembro dessa aula. reveja, porque essa coisa Aí do. montaram um grupo anti-tabaco lá no Isso. Telegram, depois não foi para frente, não sei que confusão que deu lá, não sei o que aconteceu. Não foi para frente. Fuga, né? Eu Todo mundo fumo, eu sou foge. tabagista, eu sou tabagista. Eu fumo há 40 Então, anos. É uma luta. Em assista. 40 anos eu consegui parar 10 dias. Eu voltei para o meu ambiente aqui, aí todo mundo fuma, todo mundo. Aí eu também voltei, né? Mas todo dia eu tenho que parar, mas dá o primeiro Assista essa Eu trago. aula. fui durante muito tempo, Mariane, também, mas aí eu fiz um tratamento pelo SUS. Aí eu parei o cigarro, mas de vez em quando eu fumo paeiro. Mariane, você perde todo o seu instinto. Paladar, o olfato. É, Você perde eu o seu sei, instinto. E é tudo que. verdade. Assim, é uma perca muito grande, porque o que tem de mais puro e de mais certo no nosso corpo, né, na nossa existência, é o instinto, porque o instinto não tem ego, né? Uhum. Então, o instinto, ele é totalmente livre de ego, então ele é puro, ele é certeiro, ele não erra. Imagina a importância disso. E você trocar seu instinto por um cigarro. Uhum. Então, assista essa aula, estamos aqui, estamos Tenho juntos. acesso, eu dei um tempo, porque eu estou economizando que eu vou trocar meu teto de cupim. Aí eu não compro nada. Eu estou, assim, radical. Nem Mas, cigarro. tá. O Alex falou que parou de fumar há uns 3 meses. Parabéns, Alex. Parabéns, Alex Parabéns, parou de Alex. Alex. fumar há 3 meses. Ó, Maravilha, nova maravilha. vida. Bem-vindo à vida. É, Bem-vindo à vida, bem-vindo ao Ô, instinto. Mariane, tenta descobrir por que que você fuma.
Eu já sei tudo, né? Eu fumo há 40 anos. 40 anos. Eu fumo desde os Então, 15. Eu tô com lá no 57. SUS, quando eu fiz o tratamento, tinha a psicóloga, tudo, umas perguntas. É assim, eu não sou dependente de nicotina. Eu fico muito bem sem, não tem nada a ver com isso. O meu problema é aqui, ó, mão e boca. Eu sempre tenho que ter alguma coisa na mão. Aí, quando eu descobri isso, eu tentei outras coisas para não precisar ficar com cigarro, entendeu? É um pensamento, é um comportamento bem autodestrutivo mesmo, Você né? acha, Que é difícil. você acha que isso tem a ver com quem chupou chupeta quando criança? Eu joguei minha chupeta cedo e, assim, eu acho assim, eu era criada por empregada doméstica e a empregada pedia para eu acender. Começou por Ah, aí, né? Então, assim, eu era muito. Eu e minhas irmãs, nós fomos órfãos de pais vivos, né? Então, assim, a gente muito solta, né? Muito. E aí, com 15 anos, minha irmã me pegou na Feira da Providência, fumando, falou para minha mãe. Minha mãe não fez nada. E aí, com essa coisa do ego, de você ser precoce, cocota, carioca. E aí foi, aí para largar, quando você pensa em largar, daí dá mais vontade ainda. Então é uma coisa que está muito plasmado mesmo, né? Então, em 2021, na pandemia, eu consegui parar 10 dias, eu fiquei super feliz. Mas no que eu não consegui fazer o, o que eu pretendia fazer, eu voltei para uma situação, aí eu estou nessa, com pânico, depressão, e assim vai, mas eu já estou saindo, estou quase É saindo. Vai durar isso um pouco aí. mais, mas vai sair. É isso Uma hora aí. É isso chega. aí. É isso Eu mesmo. preciso passar por isso, porque eu preciso mudar minha frequência de pensamento, que eu estou meio doente mental, né? Negativamente falando, né? Tive umas perdas materiais e enxerguei umas coisas que eu não via, então isso machucou, doeu. Eu tô indo, tô Faz indo. tudo isso com leveza, Mariane, não fique se cobrando, porque eu acho que quando tem muita cobrança é pior. Eu sou muito autocrítica mesmo. Parece assim que eu me enfiei nisso e a culpa é toda minha mesmo. Aí eu fico falando isso, né, para mim mesma, né? Eu esqueço que tem as outras pessoas, né? mas a culpa é bom, a culpa movimenta também, não é paralisante, né? Porque você está se movendo. A diferença, a sua diferença da primeira vez que eu escutei você falando e hoje, só de você falar, tô mudando, mas até assim, Ah, Estou passo de saindo, eu estou criancinha, hein? saindo. Passo de criancinha. Mas É, é. Realmente. Tudo E bem. Importante é eu estar queria saindo, falar isso você também. falou. Você tá linda, Mariane. é, tá mesmo. Não tá? Ela tá Tá, diferente. Outra Ela tá tá numa, pessoa, diferente. numa outra energia. Você já está tá, mudando. Você tá já subindo está mudando. escadinha. É, É isso assim. aí. É esse isso negócio de mesmo. subir escadinha, às vezes eu penso que eu estou no primeiro degrau, vem o mestre com a aula de segunda-feira, derruba eu lá para baixo. A gente sobe e desce o tempo inteiro. Aí eu tenho É, que Não ir. isso é? nós já Porque a vimos gente nesse está texto subindo a também. escadinha, o É mestre o vem e cabo de fala assim guerra. para a gente: você só está no meio do caminho. É isso. É. Ele não quer baixar a gente para baixo. Ele não quer deixar a gente para baixo. Ele quer que a Não, eu gente não estou coloque o falando que é a nosso, culpa a dele, nossa não. É que visão a para gente cima, se sente, né? A gente se sente. sempre no meio do Ele está caminho. lá ensinando a gente que Não é? Não É é o que porque acontece com a gente, é como a gente reage ao que acontece com a gente. Mesma coisa. é, é verdade. ele fala que é sempre crescente para ele também, né? Sim, Não é só para a gente, é para ele também. Isso é crescente para todo mundo. Nunca, não tem fim. No fim é quando morrer. É. Porque a exatamente. mesma palavra do texto bíblico é dinâmico,
o ano que você está, o mês que você está, aquilo vai se revelando, porque a palavra é viva, E, ó, saiba não que, para de. enquanto ele está falando lá conosco, ele está aprendendo também. Ele está Tá? Porque é Uhum. aprendendo. assim, vocês que são professoras ou que já tiveram oportunidade de dar palestra ou fazer alguma aula, vocês sabem disso. Que enquanto a gente prepara uma aula, a gente está aprendendo. Quando a gente vai lá apresentar a aula, a gente aprende muito mais com as perguntas que são feitas, sabe? Então, assim, é uma troca. E ele também está no meio do caminho. A gente acha, ele está alcançando a luz, ele está só no meio do caminho também, como todos nós, né? Ele tem um pouco mais de entendimento, um pouco mais de Bagagem. conhecimento, ele tem já 30 anos de cabala, 30 e tantos anos de cabala, nossa, ele está lá na consciência messiânica, né? Não, ele está no meio do caminho para chegar lá, como Está todos nós, na luta diária que nem todo mundo. que nem todo É. mundo, claro, né? Gente, já são 10 horas da noite! Passou rápido. Passou rapidíssimo. Muito rápido. E foi assim um presente da luz infinita para todos Bom, nós, tenho certeza. Aprendi muito hoje. Também. Hoje Bem, foi muito, muito Eu bom também aprendi muito. também. Levei bastante batata para minha. A gente dá umas insights, vai dando insights. Vai. Verdade, Margarete. Outro dia eu tive um insight, uma coisa que eu nunca pensei na vida. Falei, gente, o que é isso? É bom Foi isso, uma né? casca que abriu uma casca que Postinho. deu uma aberturinha assim. Maravilha, linda, maravilha. Todas nós, todas nós. Gente, foi um prazer estar com vocês. Até domingo que vem, a gente se encontra. Estamos chegando no finalzinho da carta 8. Daqui a pouco a gente entra na carta 9, a última carta. E aí a gente volta para a carta 1, volta de. né? E a gente Passa a Então, começa essa. tudo de receita, novo. Mariane. Oi, Mariane, a oi. receita do que você estava comendo, se Eu ia deliciava. perguntar. é um, é um pirezinho de mandioca para os mineiros. Ó, meu marido é de Uberaba e eu vivi em Uberaba e a gente fala mandioca também. E Uhum. com um molho de shiitake, meio. Não tá agridoce, não, acho que, mas é meio com shoyu, mas está bem meladinho, tá bom. Tá bom Tá bom. Delícia. demais. A boca tava boa aí. Bom apetite, querida, Ai, bom delícia, apetite. Shiitake é mandioca com muito bom. shiitake. Vou fazer isso um dia aqui em casa. Boa. Delícia. Bota um molho assim por cima, né? Aham, Do pirê, do fica como um pirê. escondidinho sem estar escondidinho. Isso, um Pronto. escondidinho parecido. Muito bom. É, amostrado. Parecido. Tá Gente, bom, minha gente. Ó, Chequine de amei. Norá, Mariane, Tchau, Margarete, Zeca. Daíla, Tayla, Chequine vocês Alex. também. Delícia. Alex, tchau. Até domingo Qualquer que Tchau, hora vem. Alex. Tudo Alex, bom. aparece. uma Até a ótima Tchau, próxima, semana. gente gente. querida. Até o domingo que vem. Beijo Até. enorme. Até, tchau. Beijo. Beijo.